Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Cremos e confessamos que todos os santos são obrigados a manterem uma santa sociedade e comunhão no culto divino e na realização de outros serviços espirituais para sua edificação mútua, bem como a assistirem uns aos outros com coisas materiais, de acordo com suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, embora se deva exercer mormente dentro dos relacionamentos nos quais os santos se encontram, seja nas famílias ou nas igrejas, também segundo a oportunidade que Deus oferecer, deve estender-se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre a comunhão dos santos ou a comunhão dos cristãos, dos crentes em Jesus. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel, e este é o programa de número 82. Pela graça de Deus, tão somente estamos aqui mais uma vez para levar até o seu coração o melhor do Evangelho, melhor da palavra de Deus, não é? Somente pela graça mesmo, porque as lutas são grandes, os desafios também, e enquanto muitos estão mortos e feridos aí no meio do caminho, né, caindo pelas tabelas, nós estamos aqui sustentados, preservados, somente pela graça de Deus, não é? Pela graça de Deus a gente chegou aqui, e a gente vai caminhando e vai chegar lá, né? Pois bem, você que é ouvinte assíduo da CPAD FM 96.1 e também você que é ouvinte de cadeira cativa da nossa programação, é mais uma vez convidado a estarem conosco até aproximadamente às 13 horas. O nosso programa está apenas começando, tem muita coisa boa. Este mês nós não teremos o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Vamos dar um intervalo. No próximo mês, mês de dezembro, que é mês de festa, né? Nós estaremos aqui com alguns brindes para sortear com os nossos ouvintes, né? Vamos ter aqui uma programação especial no próximo mês, mês de dezembro, porque estamos até aproveitando esse mês de novembro para finalizar essa parte, né, da panorâmica dos livros da Bíblia, essa série de estudos sobre o Novo Testamento. Então nós vamos deixar esse mês para explorar melhor o conteúdo, né, desses estudos, e no mês seguinte a gente terá uma programação aqui mais dinâmica, mais especial, né, para interagir com os amados ouvintes, tá bom? Você que está aqui na Grande João Pessoa, você que está em outra cidade do estado paraibano, você que está em outras partes do Brasil e até fora do Brasil, aonde o som desta emissora estiver chegando, seja através da internet ou do rádio, que Deus possa estar abençoando ricamente sua vida. Vem aí muitos hinos para a nossa edificação espiritual e o principal, que é a mensagem da palavra de Deus. Para a realização de mais este programa, já estão aqui os realizadores, não é,
do mesmo. Esse que vos fala é o pastor Samuel Santos. Não confundir com outros famosos que tem por aí, viu? Samuel Falcão, presbiteriano, não é? E nem Samuel Dionísio, que é lá de Campina Grande. Isso aqui é o menor dos servos, viu? Tá bom ser o menor. Sendo pelo menos servo inútil, fazendo tudo que o Senhor manda, tá de bom tamanho. Aqui representando a Secretaria de Missões, como sempre, o diácono Nivaldo e o pastor Eudes Lopes Cavalcante, aqui ao meu lado também, ele que é o coordenador geral dessa programação e é também o responsável pelo estudo bíblico, né? Então, todos já estão postos e aqui, como sempre, para brilhantar mais ainda na operação de áudio aqui, o nosso irmão Flávio. Vamos, como sempre, orar pedindo a bênção de Deus. Daqui a pouco voltamos com muito mais. Eu não mudo. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Meu Senhor, muito obrigado. Nós só temos o que te agradecer por tudo que tens feito por todos nós. Te pedimos, Senhor, que tu redobre a nossa disposição, a nossa saúde, de todos quantos faz este programa e de todos os teus filhos, para que possamos servir com toda fidelidade, com toda integridade do nosso coração. Te pedimos que tu abençoes nesta manhã aqueles que estão aí sintonizados nesta programação, a Voz Congregacional. Te pedimos pela vida do pastor Eudes, te pedimos pela vida do pastor Samuel e por tantos outros que têm o compromisso de propagar a tua palavra no poder e na operação miraculosa do teu Espírito Santo. Usa poderosamente todos os teus filhos, e principalmente nesta hora. Abre os corações daqueles que estão aí na escuta do programa e que eles possam, ao terminar este programa, serem ricamente abençoados pelo poder do teu Espírito Santo. Te pedimos nesta hora, pois, que fica conosco durante esta programação e que possamos fazer tudo aqui de acordo não com a nossa vontade, mas de acordo com o teu querer. Nós te agradecemos tudo e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo
rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Carlinhos Félix a linda canção Primeiro Amor. Às vezes nós precisamos parar e voltar ao início de tudo, né? Rever nossos conceitos e valores. Não adianta correr sem direção, sem destino, sem um alvo a atingir, não é? Então que cada um possa fazer uma reflexão neste final de semana sobre como tem sido a sua vida e como ela deveria ser, principalmente com relação às coisas de Deus e a comunhão com o próprio Deus, porque também não adianta estarmos envolvidos demais com as tarefas da igreja e não estarmos envolvidos com o próprio Deus da igreja, né? Senhor da igreja, tá bom? Deus abençoe sua vida. Queremos mandar aqui um alô especial para alguns ouvintes, né, da nossa programação, lá na cidade de Sapé. Alguns irmãos da Assembleia de Deus, não é? Missão. O presbítero Zé Luiz e sua esposa, irmã Glória, bem como o irmão Camelo e a irmã Lúcia, né? Eles que são amigos, né, do diácono Euclides e da irmã Maria José da nossa igreja. Então aqui vai o nosso alô especial, né? Inclusive com direito a ósculo santo, viu? Se sintam abraçados fraternalmente por todos nós. Também o nosso alô vai para os irmãos da Igreja Congregacional do Grotão, aqui em João Pessoa, para o pastor Raimundo e missionária Josefa, e para os irmãos Jackson e Refaías. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos aqui mandar o alô também para os aniversariantes, né? Queremos convidar o diácono Nivaldo, que ele tem esta obrigação. A paz do Senhor. Irmão Nivaldo, fique à vontade. Pai do Senhor, pastor Samuel, Pai do Senhor, pastor Eudes e o irmão Flávio aí, aproveitando a palavra aqui do apresentador, né? Estou aprendendo alguma coisa aqui, né? Algumas palavras aqui bonitas, o irmão Flávio aí, do Controlei, com seu brilhantismo, né? Aproveitar essa palavra, esse termo, brilhantismo. Fique à vontade. E também aos ouvintes que estão aí na sintonia do programa, ouvindo a voz congregacional,
uma programação da CPAD-FM 96.1, uma promoção da Secretaria de Missões. Nós temos aqui alguns irmãos que estão aniversariando, mas antes, levando em consideração o que em primeiro lugar deve ser feito, nós vamos ler aqui, deixar esse versículo aqui para os irmãos, que encontra-se nos Salmos, né? No capítulo 6, e apenas este versículo. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Louvado seja Deus por isso. Então, sem mais delongas, aqui estão os aniversariantes. Ana Weslia, neta de Fátima Rodrigues. Yuri Costa. Luana Vitória, filha de Adriana, esposa do pastor Samuel, que está aqui, o apresentador do programa, com muito brilhantismo também. Amém. Do dia 11, também do 8 do 11, a irmã Fernanda, né, da Silva. Do 9 do 11, Raquel Bezerra. 10, filha do pastor Walter. Esposa, aliás, desculpe. Esposa do pastor Walter. Ainda não estou familiarizado com alguns os nomes, né? E ligando as pessoas e alguns irmãos aqui. Né? E a Deilda, 10 do 11, a Deilda Mirelli, né? Mirelli. E 11 do 11, Adielson Cavalcante, Rota do Sol. E 11 do 11, Eudes Júnior. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Nós queremos parabenizá-los a todos em nome da Secretaria de Missões, da qual eu tenho o orgulho, em nome de Jesus, de fazer parte. Ok. Inclusive, Eudes Júnior é o seu filho, né, pastor Eudes? É verdade. Lembrando ainda que esqueci aqui o pessoal que está na minha casa, meus parentes, né? Certo, manda um alô para eles. Um alô aqui para todos eles, também né? na Rede Globo. Para Otávio, Leda, entendeu? Toda a família Ieta, Ladinho, enfim, Djalma, entendeu? Sobrinho de Lindalva e sua família. Enfim, todos os familiares que estão na escuta desse programa, da minha família e da dos que estão aqui fazendo esse programa também. Amém. Nós queremos mandar um alô todo especial. Que se sintam orgulhosos com esse alô mandado por todos nós aqui da CPAD-FM. Amém. Então, vá os nossos parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Ok. Depois do alô aos aniversariantes, né? Queremos aqui também fazer mais uma vez o nosso convite particular a todos os ouvintes da CPAD para nos fazer uma visita presencial ou virtual, dependendo do lugar onde você reside, né? Se você mora perto aqui da região sul, onde fica a nossa igreja sede e as nossas congregações, então fica o convite para vocês nos fazer uma visita presencial. Nosso endereço fica na rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, por trás do Superbox Brasil, né? Muito fácil de localizar. Amanhã pela manhã estaremos nos reunindo, né? A partir das 9 horas e à noite a partir das 18 horas, né? E você é nosso convidado. Se você mora no Hernani Sátiro, né? Nós temos também lá uma congregação, né? No caso, uma filial, uma extensão. O nosso endereço lá fica na rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. Inclusive, hoje à tarde nós estaremos fazendo um avanço evangelístico aí nesta comunidade, tá bom? Então, você que mora aí nesta área, fique atento. Se quiser um contato conosco, tirar alguma dúvida, nós estaremos à disposição a partir das 15 horas, hoje lá no Hernani Sátiro, rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. Se você mora no José Américo, o nosso endereço fica na rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao bar do Pereira, na mesma rua da difusora lá, tá bom? E se você mora lá no Valentina, o nosso endereço fica na rua Padre João Félix de Medeiros, número 98, por trás do supermercado Bem Mais, ali próximo também da Integração.
Temos ainda uma congregação lá na Rota do Sol, só que o endereço mudou, né? Ficava em frente ao depósito Costa do Sol, mas recentemente teve uma mudança. Em breve estaremos comunicando aos amados o novo endereço. Se você não puder nos fazer uma visita presencial, nos faça uma visita virtual. O nosso endereço eletrônico é 3esc.com.br. Repetindo, 3esc.com.br. Que Deus abençoe a todos. Vamos ao que interessa, Pastor Eudes. Boa tarde, a paz do Senhor. Fique à vontade para a exposição aqui, não é, do estudo dessa tarde. O que é que estaremos estudando, né? É com o senhor. Pai do Senhor, pastor Samuel, diácono Nivaldo, Flávio, Deus abençoe, lhe dê saúde e graça abundante em nome de Jesus. Queremos também dar a paz do Senhor a nossos queridos ouvintes, que Deus, durante este dia, os abençoe profundamente, junto com seus familiares e as comunidades locais que eles fazem parte. E você que ainda não é evangélico, que está na escuta desta emissora, eu lhe aconselho a entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, acreditar nele, fazer uma aliança com ele para você ser feliz neste mundo e na eternidade. Pastor Samuel, hoje eu tenho a intenção de fazer uma exposição das duas cartas de São João, a segunda e a terceira, mas acho melhor a gente trabalhar hoje a segunda carta e no próximo sábado a terceira, no último sábado deste mês o livro de Judas, e depois a gente passa dezembro trabalhando o livro de Apocalipse, que eu acho melhor a compreensão dos nossos queridos ouvintes. Amém. Muito bem. João escreveu, como eu já disse aqui no sábado passado, 5 livros, né? O Evangelho de São João, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João, o livro de Apocalipse e as 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Muito bem, hoje nós vamos dar uma olhadelazinha na segunda carta de João, que é o menor livro do Novo Testamento, não é? E a autoria é joanina, ou João, o apóstolo que escreveu. Interessante que ele faz aqui a saudação à igreja, ele se apresenta como presbítero. Muito bem. Essa expressão presbítero significa supervisor, aquele que tomava conta da igreja, liderava a igreja, ou um dos líderes da igreja da época. Porque o presbítero ele é responsabilizado por Deus pelo pastoreio da igreja. Não é o pastor da igreja, tem pastoreio. Muito bem, então o presbítero, no caso ele era apóstolo também, como o próprio João, o Pedro, ele disse, eu presbítero como eles, quando escreveu a sua carta no capítulo 5, verso 1 ali daquela escritura. A autoria é João Apóstolo e foi justamente no final de sua vida praticamente, né? Entre os anos 85 a 95 da era cristã. O tema deste livro é Andando na Verdade. E João escreve esta segunda carta com o seguinte propósito: advertir os destinatários sobre falsos mestres, que eram os obreiros itinerantes que perambulavam pelas igrejas da época, e repudiar, o segundo propósito, o falso ensino sobre a negação da humanidade de Cristo, a sua encarnação. Esta carta tem as seguintes características especiais: é o menor livro do Novo Testamento, é semelhante a 1º e 3º João quanto à mensagem, vocabulário e estilo simples da escrita. Terceiro, constitui-se um importante complemento da mensagem de 3º João quanto à prevenção de receber e ajudar obreiros estranhos desconhecidos. Você pode esboçar esta carta da seguinte maneira: primeiro, uma saudação que se encontra no versículo 1 ao versículo 3. Esta saudação é a senhora eleita e seus filhos, aos amados por causa da verdade. Só uma explicação em relação à senhora eleita, né? Porque os comentadores divergem. Uns acham que era uma comunidade local, uma igreja local, e outros acham que era uma mulher crente, viúva, daquela época que tinha filhos fiéis ao Senhor, né? Eu penso, irmãos, que esta carta foi escrita em uma comunidade local, até porque no final, João já era idoso, e ele disse que pretendia visitar aquele destinatário. Ora, se ele na época não era fácil a locomoção, ele já idoso, ele não ia fazer uma visita a uma mulher, né, viúva, para trazer algum esclarecimento sobre
alguma coisa doutrinária. Então, é melhor pensar a senhora eleita como uma igreja, uma comunidade local, como o próprio Pedro, quando escreveu as 12 tribos que se acham, né, na dispersão, falando de uma maneira figurada em relação à igreja. Então, João escreve aquela igreja, né, faz a saudação, dizendo que eles eram eleitos no Senhor e que andavam e amados por causa da verdade do evangelho que eles estavam nela. Primeira parte, João elogia e dá mandamentos aos fiéis daquela igreja. Fiéis desde o passado, quer dizer, uma vida de fidelidade ao Senhor, e o mandamento de amar e de obedecer à palavra do Senhor. Amar aos irmãos, a Deus e aos irmãos, e a obediência à palavra do Senhor. A segunda parte desta carta, ele fala de alguns conselhos e advertências sobre os falsos mestres. E a igreja deveria reconhecê-los, ter discernimento, acautelar-se deles e não recebê-los em suas casas. Ele termina saudando aqueles queridos irmãos e os abençoando em nome do Senhor. Então aí estão diante dos queridos ouvintes essas informações básicas sobre essa segunda carta do apóstolo João, que você pode ler em 5 minutos, né? Mas ela é de grande profundidade, porque o tema abordado é justamente andando na verdade da palavra do Senhor. Amém. Pastor Eudes, essa segunda carta é semelhante à primeira, né? A primeira é um pouco mais extensa, aqui é como se fosse um resumo dela. E o problema aqui ainda é a questão gnóstica, ainda, aquele ensino da parte de alguns que Jesus não era humano verdadeiramente. É verdade. Ainda estava persistindo esse problema, né? Estava persistindo, ou talvez João tenha se dirigido a outra comunidade, e não a primeira que ele escreveu, né? A primeira carta, com os problemas semelhantes, porque, como eu falei aqui, naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época havia, digamos, quase que um costume universal de obreiros, né, de saírem pelas comunidades pregando a palavra do Senhor, obreiros itinerantes. Né? Essa era a lógica da época, em termos de divulgação da palavra do Senhor. Só que ele adverte, porque tinha bons obreiros e também tinha maus obreiros. Então, nesta carta, ele adverte a igreja a ter cuidado com esses obreiros, especialmente aqueles que eram maus obreiros, que a igreja teria que identificar, ter cautela de dar o púlpito, ceder o púlpito para eles expor a palavra de Deus. E repudiar o ensino que era justamente da negação da encarnação de Cristo, do Verbo Divino. Porque ele diz aqui no verso 7, né? De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. No verso 9, ele diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Então, é como se ele estivesse já vacinando a igreja, né? É como se estivesse já alertando, caso alguém viesse com aquele tipo de ensino ali para aquela comunidade, né? É verdade, é porque o Evangelho, queridos, ele tem um corpo doutrinário básico, né? Que nenhum evangélico genuíno questiona. Nós questionamos ou divergimos uns dos outros, às vezes em coisas periféricas, né? Por exemplo, como administrar o batismo, né? Se é imersão, se é aspersão, ou como governar a igreja, se é governo preteriano, episcopal, se é o governo congregacional e assim por diante. Mas os evangélicos genuínos, eles não divergem do corpo central do cristianismo. Então, neste caso aqui, diz a Bíblia que eles estavam infringindo ou atingindo um ponto doutrinário básico, que era justamente a encarnação de Cristo, da fé cristã. Né? Porque essa doutrina, no caso, ela anulava o sacrifício de Jesus, né? Por consequência, né? Porque se Jesus não veio em carne, não foi humano, então ele não morreu realmente, né? E se ele não morreu, não entregou sua vida em sacrifício, então não pagou pecado de ninguém. Não pagou pecado de ninguém, e o programa Redentor ficou descaracterizado, né? Porque estava previsto que o Filho de Deus encarnaria, eis que a Virgem conceberá, né, e dará à luz um filho, e o seu nome será... Aí os irmãos já conhecem isso aí. Então, se Jesus não encarnou, então ele não morreu, de fato. E se não morreu,
todo o programa Redentor foi comprometido, né? Agora, interessante como é necessário aqui o discernimento, né, espiritual e doutrinário, né? Se o apóstolo João fosse outro tipo de obreiro, né? Dizer, não, isso aí não tem problema nenhum, negar que Jesus veio em carne, que ele era humano, que deixou de ser humano. Mas veja a percepção do apóstolo Paulo, né? Ele percebeu que isso aí feria uma doutrina central da fé, né? O apóstolo João, ele percebeu que isso aí feria uma doutrina central da fé. Hoje é a mesma coisa, né, pastor? A gente tem que estar atento para os ensinos, né, que podem interferir nas bases da fé cristã, na pureza doutrinária da igreja, né? Olha, veja bem, querido. Esses ensinos que a gente pode relevar, como o senhor falou, né? Dá tudo para bem. Conviver como cristão. Agora não pode negociar os pontos centrais da fé cristã. Não pode. Salvação pela graça, recebida pela fé, entendeu? A purificação no sangue de Cristo. Uma série de coisas que a gente não negocia. A inspiração da Bíblia e por aí vai. Agora, o importante é que, para essa questão de discernimento, porque João adverte a igreja a discernir quais eram os obreiros bons e os obreiros maus. Agora, como é possível hoje a igreja da modernidade, a igreja da atualidade, ter esse discernimento? Ora, não tem mistério. É conhecer as Sagradas Escrituras. Porque lá na 1 João tem uma expressão que diz: vós tendes a unção do santo e saber de tudo. Ora, esse saber de tudo é de acordo com o conhecimento da santa palavra de Deus. Porque as coisas espirituais se discernem através do Espírito de Deus, né? Então, para uma igreja estar assim vacinada, a sua liderança, né, discernir e não ceder o púlpito assim com facilidade, tem que conhecer as Escrituras, né? Conhecer profundamente a palavra de Deus para discernir aquilo que é certo e que é errado. Porque tem muita mistificação no meio do povo de Deus que está comprometendo a pureza da igreja, a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. É verdade, o Evangelho da Prosperidade é um exemplo, né, pastor? E outros aí, têm sido né? pregados aí que né? tem anulado a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, ou tem, no mínimo, sufocado, né, essas doutrinas centrais da fé cristã. O povo, quer dizer, está mais preocupado com outras questões do que com a própria salvação da sua alma. É verdade. Né? Inclusive também aquelas que minam a questão da igreja local, né? Tem um grupo aí que acha que a igreja local não vale nada, né? E que o importante é ter a fé em Jesus Cristo. Não é bem assim, né? Ter a fé em Jesus Cristo é essencial. Só que Jesus ordenou quem tivesse a fé nele se juntasse aqueles que também têm a fé nele e em comunidades locais para realizar aquilo que Deus quer que a igreja realize, que é prestar culto a Deus, edificar-se espiritualmente, pregar o Evangelho e cuidar dos santos necessitados. São as atividades básicas da igreja, que nós falamos em adoração, edificação, proclamação e beneficência. Amém. Pastor Eudes, no verso 10, João diz assim: se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, o ensino do Evangelho, né? Não o receba em casa e nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. O que é este receber em casa? Inclusive a gente já fez menção disto aqui, mas eu queria que o senhor explicasse. E eu queria que o senhor também explicasse aqui essa posição de João. Ele não está sendo radical demais aqui, não? Sem dúvida, sem dúvida. Na época... No bom sentido. Na época, como a igreja estava... Como existiam muitos pregadores itinerantes, a hospedagem fazia parte do ministério da igreja. Né? Inclusive, Paulo fala sobre isso também, lá na sua carta aos Romanos. E, inclusive, os ministros devem ser hospitaleiros, né? Os ministros, os pastores, os obreiros da igreja, hospitaleiros. Quer dizer, era a cultura da época, por causa dessa itinerância. Então, é por isso que ele fala o seguinte: olha, se o indivíduo é um herege, quer dizer, ele não professa a fé genuína em Cristo, por que você vai receber de sua casa? E por que você vai cumprimentá-lo, vai saudá-lo, vai estender a deixa de comunhão, se ele não acredita na genuína mensagem do Evangelho, que ele questiona? Aí João pegou pesado, disse que não receba, nem salve, porque vocês estão se tornando cúmplice com as suas obras mais. E Paulo já falava isso também. Paulo tinha queixa de alguns obreiros que
que não se submetiam à sua autoridade apostólica e contaminavam a igreja. Paulo tinha um que entreguei a Satanás para não mais maldizer, entendeu? Quer dizer, é preciso que a igreja mantenha a sua pureza, trate todos com respeito, mas em termos de doutrina, de coisas, de valores eternos, a gente tem que ser radical, não tem como ser diferente. Muitos desses obreiros itinerantes, isso está mais na terceira carta, mas a gente já poderia adiantar alguma coisa aqui, não é? Muitos desses obreiros itinerantes, eles eram representantes dos apóstolos, né, pastor? Agora, a senha para identificá-los era exatamente pregar a mensagem do evangelho, tal qual é ensinado pelos apóstolos, né? Se alguma coisa destoasse dessa mensagem, então ali já tinha uma identificação de quem era o verdadeiro obreiro e de quem era o falso, né? Inclusive, o que a segunda carta critica, ele elogia lá na terceira carta. Mas como? Em que sentido? Quer dizer, elogia os que recebem, os obreiros genuínos, os servos de Deus reais, e na terceira carta. Terceira, é verdade. E na segunda ele combate justamente aqueles maus obreiros que a igreja está dando hospedagem. E ele cita mais os nomes, né? Dos bons e dos maus, né? Demétrio, Diótrefes, que era o líder da igreja. O Diótrefes era o problemático, que a gente vai citar semana que vem. E o Demétrio era o obreiro que abria legítimo, suas portas, né, para receber esses irmãos pregadores itinerantes, os evangelistas que saíam pelo mundo, né, pregando a mensagem do evangelho. E hoje deve ser assim também, pastor, a questão do púlpito da igreja, porque esse receber em casa também se refere à reunião da igreja, que naquele tempo era nas casas, né? Olha, é o seguinte, todo pastor deve ser zeloso pelo púlpito da igreja, a igreja, né, pelo seu púlpito, e não pode abrir o espaço sem conhecer o obreiro. Como é que vou convidar uma pessoa que não conhece para trazer a mensagem para a igreja? É complicado, né? É complicado. Então, a ideia é essa, é zelo pelo púlpito, porque através do púlpito está sendo propagada uma mensagem para o povo, ou para confundir, ou para edificar. Quer dizer, mesmo que alguém chegue e diga, não, eu sou pastor, sou apóstolo, sou isso, sou aquilo, mas não pode, assim, de imediato ter acesso ao púlpito da igreja. Ele tem que primeiro ser examinado para ver se a doutrina dele é uma doutrina sadia, né, pastor? Exatamente. Questão doutrinária não é brincadeira, não. E também não tem essa coisa de amizade, não, porque é meu amigo, é não sei o quê, eu gosto, eu vi na televisão, não tem isso não. Imagine hoje, tem que falar de acordo com os oráculos do Senhor, né, pastor? Imagine hoje que igrejas que cedem o seu púlpito para político fazer a sua propaganda. É um absurdo, né? É verdade. Agora, a questão aqui, para a gente finalizar, a questão aqui é sobre a relação amor e verdade, né? Porque ele inicia a carta falando sobre a questão do amor, a questão da verdade, e ele diz que tanto o andar em amor como o andar em verdade é o mandamento que o Senhor Jesus deixou. Então ele vincula uma coisa à outra, porque como a gente falou semana passada, tem gente que valoriza o amor em detrimento da verdade, ou então valoriza a verdade em detrimento do amor, não faz uma ligação entre as duas coisas, como se elas não pudessem se harmonizarem, né? E a gente viu até na primeira carta que João, mesmo sendo o apóstolo do amor e falando tanto de amor, ele chamou muitos de mentirosos, de anticristo, disse que tinha certos indivíduos que não adiantava nem orar por eles, porque eles tinham cometido pecado para a morte. E aqui parece que, mais uma vez, ele traz à tona essa questão, né? Dos cristãos viverem unidos em amor, em fraternidade, mas desde que prevalecendo a verdade. Obedecendo ao mandamento do Senhor, que é a verdade, né? Sem dúvida. Ou seja, não adianta viver em comunhão com pessoas que blasfemam contra o Evangelho, que não quer nada com o Evangelho. É verdade. Veja bem, Samuel, o mandamento que Jesus deixou, né? O novo mandamento vos dou é que nós nos amemos uns aos outros, né? Então, todo cristão genuíno deve amar a todos, as pessoas, especialmente aqueles que são filhos de Deus, então independente de cor denominacional. Então, por exemplo, eu tenho a obrigação diante de Deus, diante da igreja do Senhor, né, de amar os outros irmãos que pensam diferente mesmo, né, desde que não firam as doutrinas centrais, né? do Evangelho, temos que nos amar e nos perdoar reciprocamente para poder viver uma vida para a glória de Deus, para não quebrar a unidade da igreja. Agora,
Uma coisa é você amar, outra coisa é você passar a mão no erro, assim, alicerçado, entre aspas, nesse amor. Quer dizer, é como se fosse assim, é o filho que você ama e você não o disciplina porque o ama. Não é assim. A verdade exige que a gente confronte. Confronte com amor, mas confronte, porque o que deve prevalecer é a verdade que está alicerçada no amor de Deus. Amém. Que Deus abençoe. O Diácono Nivaldo tem uma pergunta? Pode fazer. Eu quero interagir aqui um pouquinho também. Fique à vontade. Tratando-se de doutrina, né? O tema aqui é doutrina, realmente. A gente vê naquele episódio no mordomo da Rainha de Candace, que vinha lendo Eunuco, o livro do profeta Isaías. E aí, Filipe percebeu, né? Ele não estava entendendo realmente, né? Filipe aproximou-se e tal, perguntou se ele entendia, se não estava entendendo. Mas aí, Filipe começou a ensinar e ele passou a entender, né? O coração foi se abrindo e depois de um certo tempo ele perguntou: e agora? O que é que eu faço para ser salvo? Não é para ser salvo, porque na verdade você não se batiza, né? Não é para ser salvo, porque o batismo é para você ter o privilégio, né? Participar dos privilégios da igreja, não é? Mas é necessário que você, quando crê, foi o caso do Eunuco, a partir daquele momento, ele aceitou a Jesus como Salvador. Com relação, pastor, agora é a questão do batismo, né? O senhor esclarecer aí algumas pessoas que estão aí na escuta. Se realmente alguém que a gente conhece, pastores renomados, né? Presbiterianos, batistas, de Assembleia e outros, finalmente, de qualquer igreja reconhecidamente evangélica, né? A gente sempre trata assim, né? Pessoa reconhecidamente evangélica, a gente acha que essa pessoa está segundo a orientação e a demonstração de Deus no tocante à doutrina. Então, o batismo realmente, por aspersão e imersão, né? Que nós já sabemos o que é. Agora, muita gente talvez nem entenda, né? O segredo dessa questão de emergir, né? E aspergir. Para pastor, eu explicar aí para algumas pessoas que estão aí. Vamos fazer o seguinte, porque esse assunto é um assunto assim, polêmico. O Brasil, o mundo está dividido praticamente, e eu não queria entrar no mérito da questão, né? Qual o batismo mais, assim, o mais aproximado dos relatos das Sagradas Escrituras. Eu queria me omitir, mas não por covardia, né? Por causa eu estou numa emissora pública, né? Da Assembleia de Deus, né? Mas eu queria dizer o seguinte, né? Para todos os nossos queridos ouvintes, o que é que Jesus mandou? Quem cresce nele fosse o quê? Batizado, né? Essa é a ordem. Por exemplo, no caso do eunuco, aí ele diz: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Foi o que Filipe disse: é lícito se você crê de todo o seu coração. Aí ele fez a profissão de fé: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando Filipe ouviu aquela profissão de fé, não teve dúvida nenhuma, desceram ambos as águas, né? E ali ele foi batizado. Agora, foi batizado por imersão e aspersão, tem os meus pensamentos, os irmãos que pensam na imersão ali têm os seus pensamentos. Não tem problema. O importante é que a pessoa que creu em Jesus Cristo tem que ser batizada, porque é uma ordem dele. Né? Porque o batismo é o sinal, né, da fé que a pessoa tem em Jesus Cristo. Então, isso aí é que é a ordem do Senhor. Mas em relação à questão de imersão e aspersão, deixo meus estudos na minha igreja e no meu blog. O importante é que ele confessou Jesus e sacramentou sua fé por meio do batismo, né? Com água. E foi salvo pela fé, não foi pelo batismo. Porque o ladrão mesmo, se fosse ser salvo pelo batismo, não teria entrado no paraíso. É verdade. Mas é a ordem, né? É a ordem, é verdade. É o sacramento, né? É o selo público da fé. Sejam batizados. É verdade, né? é verdade. Com quê? Com água. É verdade. Com água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o hino para a nossa edificação, daqui a pouco voltamos. Mas chega o verão. Tem gente querendo e pensando ser o dono da igreja.
Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja, dizendo foi Deus quem me deu, essa é minha igreja. Tem gente levantando o muro, fechando a igreja, dizendo ninguém entra aqui na minha igreja. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer, é minha igreja. A igreja de Cristo não tem CGC nem bandeira, tem vara, cajado e azeite na sua candeia. A igreja é morena e também é toda formosa, não é verde nem azul, nem cor de rosa. Não é dona de rádio e TV, nem está na internet. Jesus sabe quem ela é, Jesus a conhece. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer, é minha igreja. Ok, acabamos de ouvir na voz de Esteves Jacinto a canção O Dono da Igreja. A igreja só tem um dono, viu? O dono da igreja é o Senhor Jesus. Não adianta ninguém querer mandar na igreja, que na igreja quem manda é Ele. E a nossa oração é que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, que prevaleça no meio do seu povo. Vamos acabar com nossas vaidades, com toda a vanglória humana, que isto não procede do Espírito Santo. Isto é tudo obra da carne, isso é tudo sugestão de Satanás para atrapalhar a obra do Senhor. A igreja é regida pelo Senhor através da sua palavra e do seu Espírito. Ponto final, acabou. Estou certo, pastor Eudes? Considerações finais? Sem dúvida, pastor, está mais do que certo, né? A igreja, ela só tem um Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o os resto pastores, é servo, cada um com as suas funções. Os presbíteros recebem a autoridade dele, né, para gerir até certo ponto. Mas a última palavra é do Senhor através das suas sagradas escrituras. Dono é ele, os outros são tutores, né? Como João, o apóstolo, né? Como o João, que ele tem a sua função de supervisionar ali, então... A igreja, né? mas isso sim, né? A gente reconhece só um cabeça, que é nosso Senhor, nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
Vamos orar, finalizando, agradecendo ao Senhor. Estamos conscientes, né, do dever cumprido mais uma vez, pela graça de Deus. Pode orar, pastores. Pai querido, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na CPAD FM neste início de tarde deste sábado para proclamar a tua santa e bendita palavra. E nós rogamos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito, que está trabalhando e operando no meio da tua igreja, que tu possa, neste momento, alcançar vidas, renovando os irmãos na fé e alcançando aqueles que ainda não professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Continue, Senhor, operando no meio da tua igreja. Tu és o Senhor da igreja, tu és soberano do universo. Nos leve em paz para os nossos lares e abençoe as programações que se seguem, que tudo seja feito aqui nesta emissora unicamente para a glória e o louvor do teu grande e poderoso nome. Esta é a nossa oração, que nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Os 3 jovens entraram no fogo lá da A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.